amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, porque o canal não é só meu, são de todos vós. Vamos continuar a falar da orientação da criança e hoje temos coisas boas para saber, para continuarmos a termos a forma de lidar com os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos, porque isto também não é só para filhos, é também para sobrinhos, para netos, para tudo, a forma como nós devemos orientá-los através de Deus. Crescer constantemente em sabedoria e eficiência. Mais que todos os outros, devem as mães acostumar-se a pensar e investigar se quiserem crescer em sabedoria e eficiência. As que preservarem nesse sentido logo receberão e estarem adquirindo a faculdade na qual se julgavam deficientes. Estão aprendendo a formar corretamente o caráter dos filhos. O resultado do trabalho e da atenção dada a esta obra ver-se-á em sua obediência, simplicidade, modéstia e pureza. Tal resultado compensará ricamente todo o esforço feito. Deus deseja que as mães procurem melhorar constantemente tanto a mente como o coração. Devem elas sentir que têm uma obra a fazer para ele na educação e preparo dos seus filhos. E quanto mais perfeitamente puderem melhorar as suas próprias faculdades, tanto mais eficientes se tornarão em sua obra de mães. Os pais devem crescer intelectual e moralmente. É dever das mães cultivar a mente e guardar puro o coração. Devem melhorar todo o meio ao seu alcance para seu progresso intelectual e moral, a fim de serem habilitadas a melhorar o espírito dos filhos. Os pais devem ser constantes discípulos na escola de Cristo. Necessitam de vigor e poder, a fim de que, com a simplicidade de Cristo, possam ensinar aos membros mais novos da família de Deus a conhecer sua vontade. O admirável poder da cultura cristã. Os pais ainda não despertaram a ponto de compreender o admirável poder da cultura cristã. Há minas da verdade a serem trabalhadas que têm sido extremamente negligenciadas. Essa descuidada indiferença não recebe a aprovação de Deus. Pais, Deus vos roga que olheis a esta questão com olhos ungidos. Até aqui apenas tendes roçado a superfície. Assumi vossa obra muito negociada, e Deus cooperará convosco. Facei vossa obra com inteireza de coração, e Deus vos ajudará a melhorar. Começai pondo o Evangelho na vida do lar. Estamos agora na oficina de Deus. Muitos de nós somos pedras brutas de pedreira, mas ao incidir a verdade de Deus sobre nós, toda a imperfeição é removida e somos preparados para brilhar como pedras vivas no templo celestial, onde seremos colocados em associação não somente com os santos anjos, mas com o próprio Rei dos céus. O alvo, perfeição. Mas não abandonareis o trabalho inútil e sem importância com que deve perecer com o uso. Não procurareis aproximar-vos de Deus para que a sua sabedoria vos possa guiar e a sua graça assistir numa obra que será tão duradoura como a eternidade, tendo o alvo de tornar vossos filhos perfeitos no caráter. Lembrai-vos de que somente estes poderão ver a Deus. Muitos pais estão negligenciando a obra que lhes foi dada por Deus. Eles mesmos estão longe da pureza e da santidade, e não veem os defeitos dos filhos, como veriam se os seus próprios olhos estivessem contemplando e admirando a perfeição do caráter de Cristo. Como se tornar uma mãe ideal? Em lugar de se entregar a uma mera labuta,
Procura a esposa e mãe a encontrar tempo para ler. Para se manter bem informada, para ser uma companheira a seu marido e se conservar em contacto com a mente, em desenvolvimento dos seus filhos. Empregue ela sabiamente as oportunidades que tem agora de influenciar os seus queridos para aquela vida mais elevada. Tome tempo para tornar o querido Salvador um companheiro diário e um amigo familiar. Consagre tempo ao estudo da sua palavra. Tome tempo para levar as crianças aos campos e aprender a conhecer a Deus mediante a beleza das suas obras. Mantenha-se ela animosa e alegre. Em vez de passar todos os momentos num costurar sem fim, faça do serão um aprazível período social, uma reunião de família depois dos deveres do dia. Muito homem seria assim levado a preferir o convívio do seu lar em vez de o clube e os bares. Muito menino seria guardado contra a rua e o bar de esquina. Muita menina seria salva de associações frívolas que não levam a bom caminho. A influência do lar seria tão para os pais como para os filhos. Aquilo que era o desígnio de Deus, que fosse uma bênção, que se estendesse por toda a vida. Tornar a vida doméstica um êxito. Conselho a uma mãe. Não deveis seguir as vossas próprias inclinações. Deveis ser muito cuidadoso em dar o devido exemplo em todas as coisas. Não sejais inativa, despertai vossas energias adormecidas. Tornai-vos uma necessidade a vosso marido sendo atenta e prestativa. Sede-lhe uma bênção em tudo. Assumi os deveres essenciais que devem ser executados. E estudai como realizar com vivacidade os deveres simples, desinteressantes, caseiros, mas muito necessários, que se relacionam com a vida doméstica. Procurai tornar a vossa vida doméstica um êxito. Ocupar a posição da esposa e mãe significa mais do que tendes pensado. Necessitais da cultura e experiência da vida doméstica. Necessitais da variedade, do estímulo, do esforço sincero, do cultivo da força de vontade que esta vida oferece. Pais que estão ocupados demais. Muitos pais alegam que têm tanto a fazer que não têm tempo para melhorar suas ideias, para educar seus filhos para a vida prática ou lhes ensinar como se podem tornar cordeiros do rio de Cristo. Os pais não devem negligenciar a armar sua própria mente contra o pecado, guardar-se contra o que não somente os arruinará, mas comunicará dor e toda a espécie de miséria e mal a seus filhos. Educando-se corretamente, devem os pais ensinar aos filhos que os céus governam. Amém por isto. É verdade que há muitos momentos em que nós mães trabalhamos tanto e os pais também que acabam por negligenciar a educação em Cristo. Mas não podemos, até porque os nossos filhos passam por dramas muito grandes no mundo e nós temos que ter cautela da forma como eles estão a levar certos ensinos na escola, fora de casa neste caso. Nós temos que estar sempre em cima deles. Eu falo por mim, por vezes é difícil, eu como mãe, só eu educar o Afonso. Acaba por ser tão complicado. Mas eu falo com ele e ele tem os princípios de Jesus desde bebê e por isso eu tento ao máximo que ele compreenda que a mãe o tenta ajudar em tudo. E ele costuma dizer uma coisa muito engraçada: mãe, tu de vez em quando bates-me, mas eu sei que tu estás a dar-me educação. E porquê? Costuma-se dizer que não se deve bater nas crianças, mas há momentos em que uma palmada tem que ser no momento certo. E por vezes tem mesmo que ser, que é para que a criança compreenda que a mãe é que tem a autoridade e o pai. Não é ele é uma criança e precisa da educação dos pais, dos princípios de Jesus para
seguir em frente e ter uma vida dedicada a Deus. Eu agora vou ler um capítulo aqui que acho que é importante, porque nós só falamos dos pais e filhos, mas também temos as viúvas, temos os idosos, os avós, em que nós também temos que compreender o que é a vida com estes seres dentro do mundo que é tão mau, não é? E a Bíblia expressa-se muito sobre isso. Então eu vou ler o capítulo 5 de 1 Timóteo, para que vocês quiserem estar a ver e a ouvir. Não repreendas ao homem idoso, antes exortam como o pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viúva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da dos... Peço desculpa. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática, zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendam também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quer, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de malediência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregando a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Amém por isto. Vamos ficar por aqui. Isto foi lido do primeiro versículo ao 16. Engraçado. Temos que meditar nisto. Deus diz-nos na Bíblia tudo o que nós devemos fazer em relação... Por isso é que quando nós nos divorciamos não devemos casar de novo. E sendo viúvas também não. Porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus não quer que nós nos afligemos com essas coisas, porque Deus está no comando de cada situação. E se nós tivermos que ter mais outra pessoa para nos ajudar, Deus fará aquilo que é importante para a nossa vida. Por isso mesmo, tenham um dia feliz na companhia do Senhor. Amém.